78º dia, Números 33. São estas as caminhadas dos israelitas que saíram do Egito, grupo por grupo, debaixo das ordens de Moisés e Arão. Moisés ia anotando os nomes dos lugares de onde partiam, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. E são estas as caminhadas conforme os lugares de partida. O povo de Israel saiu do Egito no dia 15 do primeiro mês do ano, um dia depois da primeira Páscoa. Eles saíram de Ramessés de maneira vitoriosa, e todos os egípcios os viram. Os egípcios estavam sepultando seus primeiros filhos que o Senhor havia matado. Assim, o Senhor mostrou que era mais poderoso do que os deuses do Egito. Depois de saírem de Ramessés, os israelitas acamparam em Sucote. Saíram de Sucote e acamparam em Etã, que está à beira do deserto. Saíram de Etã e voltaram a Piairote, que fica a leste de Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Saíram de Piairote e passaram pelo meio do Mar Vermelho e chegaram ao deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e acamparam em Mara. Dali foram para Elim e acamparam ali. Em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Saíram de Elim e acamparam perto do Golfo de Suez. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Dali foram até Dofca, onde acamparam. Partiram de Dofca e acamparam em Alus. Depois de Alus, acamparam em Refidim. Porém, ali não havia água para o povo beber. Na caminhada de Refidim até o Monte Or, eles acamparam nos seguintes lugares: deserto do Sinai, Quibrote Atavá, Azerote, Ritmá, Rimon Pérez, Libna, Rissa, Quelata, Monte Sefer, Arada, Maquelote, Taate, Tera, Mítica, Asmona, Moserote, Bene-Jaacã, Or-Agigdade, Jotbatá, Abrona, Ezion-Geber, deserto de Zim, isto é, Cádiz, e o Monte Or, que fica na fronteira da terra de Edom. Por ordem de Deus, o Senhor, o sacerdote Arão subiu o Monte Or e morreu ali, no primeiro dia do 5º mês, 40 anos depois que os israelitas tinham saído do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu. Então, o rei cananeu de Arade, que morava na região sul da terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Do Monte Or até as planícies de Moabe, os israelitas acamparam nos seguintes lugares: Salmona, Punon, Obote, ruínas de Abarim, que ficavam na fronteira com Moabe, de Bongade, Almon, de Blataim, Serra de Abarim, que fica perto do Monte Nebo, e planícies de Moabe, entre Bet-Jesimote e o Vale das Acácias, no lado leste do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficavam no outro lado do rio. Nas planícies de Moabe, junto ao rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio, o Senhor mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes ordens: quando vocês atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra de Canaã, expulsem todos os moradores daquela terra. Destruam todos os seus ídolos de metal e de pedra e todos os seus lugares de adoração. Tomem posse da terra e morem nela, porque eu a estou dando a vocês. Repartam a terra por sorteio, entre as tribos e os grupos de famílias. Aos grupos de famílias mais numerosos, deem uma parte maior, e aos grupos menos numerosos, deem uma parte menor. Porém, se vocês não expulsarem os moradores do país, os que ficarem serão para vocês como espinhos
espinhos nos seus olhos e como ferrões nas suas costas, e trarão problemas para vocês na terra em que vocês morarem. E farei com vocês tudo o que eu havia pensado fazer com eles. Números 34. O Senhor Deus mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes ordens: quando entrarem em Canaã, a terra que estou dando a vocês, as fronteiras serão estas. A fronteira do sul irá desde o deserto de Zin ao longo da fronteira de Edom. No leste, ela começará na ponta sul do Mar Morto. Depois, voltará para o sul, na direção da subida de Acrabim, e passará por Zin até chegar a Cádiz Barneia. Em seguida, passará por Azar-Adar até chegar a Asmon, e de Asmon até o ribeirão que faz fronteira com o Egito e terminará no Mar Mediterrâneo. A fronteira do oeste será o Mar Mediterrâneo. A fronteira do norte irá desde o Mar Mediterrâneo até o Monte Or, e dali até a subida de Amate e depois até Zedade. De Zedade, essa fronteira do norte seguirá até Zifron e acabará em Azar-Enã. A fronteira do leste irá desde Azar-Enã até Sefã, e de Sefã até Ribla, que fica a leste de Aim. Dali, a fronteira descerá pelo leste do Lago da Galileia e seguirá pelo Rio Jordão até terminar no Mar Morto. Essas serão as 4 fronteiras do país de vocês. Então, Moisés deu estas ordens aos israelitas: esta é a terra que vocês vão repartir por sorteio. Este é o país que o Senhor Deus mandou dar às 9 tribos e meia. Isso porque as 2 tribos e meia, isto é, as tribos de Gade e de Ruben, e metade da tribo de Manassés já receberam, por grupos de famílias, a terra que pertencem a elas, no lado leste do Rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. O Senhor Deus disse a Moisés: o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, vão repartir a terra entre o povo. Escolham também um chefe de cada tribo para ajudar a dividi-la. Os homens que devem ser chamados são os seguintes: tribo-chefe, Judá Caleb, filho de Jefoné; Simeão Samuel, filho de Amiúde; Benjamim Elidade, filho de Quislom; Dan Buque, filho de Jogli; José, isto é, Manassés, Aniel, filho de Éfode; Efraim Quemuel, filho de Sifta; Zebulon, Elisafã, filho de Parnaque; Issacar, Paltiel, filho de Azã; Azer, Aiude, filho de Selome; Naftali, Pedael, filho de Amiúde. São esses os homens que o Senhor mandou repartir a terra de Canaã entre os israelitas. Lucas 18. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas, quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Jesus também contou esta parábola
para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: Eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos viram isso e repreenderam aquelas pessoas. Então, Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Certo líder judeu perguntou a Jesus: Bom, mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe. O homem respondeu: Desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Jesus disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os que ouviram isso perguntaram: Então, quem é que pode se salvar? Jesus respondeu: O que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos a nossa família e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que, por causa do reino de Deus, deixar casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos, receberá ainda nesta vida muito mais, e no futuro receberá a vida eterna. Jesus levou os 12 discípulos para um lado e disse: Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde vai acontecer tudo o que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Ele será entregue aos não-judeus, e esses vão zombar dele, insultá-lo, cuspir nele e bater nele, e depois o matarão. Mas no 3º dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada do que Jesus disse. O que essas palavras queriam dizer estava escondido deles, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: O que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse: Veja, você está curado, porque teve fé.
No mesmo instante, o homem começou a ver e, dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso começaram a louvar a Deus.